Então, nessa ação penal 502.1365.32, depoimento do senhor Gilberto Carvalho. Bom dia, senhor Gilberto. Bom dia, excelência. Senhor Gilberto, o senhor foi chamado nesse processo como testemunha. Na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Ok, certo. Eu vou advertir o senhor Gilberto, apenas por força de lei, que se o senhor faltar com a verdade, o senhor fica sujeito a um processo criminal, certo? Perfeito, doutor. Dito isso, eu vou passar a palavra aqui à defesa do senhor Marcelo Odebrecht, que arrolou o senhor como testemunha. Então a defesa tem as perguntas. Muito obrigado, excelência. Bom dia, senhor Gilberto. Bom dia, doutor. Senhor Gilberto, qual era a função que o senhor desempenhava no decorrer dos 2 mandatos presidenciais do ex-presidente Lula? Eu era chefe do gabinete pessoal do presidente da República. Quais eram as atividades especificamente que o senhor exercia nessa condição? Fundamentalmente eu cuidava da confecção da agenda presidencial, do planejamento desta agenda, mas também da execução desta agenda, para que tudo corresse adequadamente. Recebia as pessoas que iam falar com o presidente, levava-as até o gabinete. Para além disso, também eu organizava toda uma assessoria de informação ao presidente da República, de modo que ele tivesse informação sobre a pauta que a pessoa que fosse falar com ele iria trabalhar com ele, iria cuidar com ele. Também eu era encarregado do chamado Departamento Histórico da Presidência, onde a gente acumulava toda a correspondência, todos os presentes, todo o acervo presidencial estava sob o nosso cuidado. Também eu era responsável pela logística de segurança e transporte do presidente. Era uma supervisão e o cerimonial também. Então era uma supervisão sobre várias áreas, cada uma delas tinha naturalmente seu responsável. Essa era a minha função. E eventualmente também eu recebia pessoas no lugar do presidente. Quando ele não podia receber, delegava a mim também muitas vezes essa tarefa, e eu fazia naturalmente uma triagem daqueles que queriam falar com o presidente Lula. Fundamentalmente eram essas as atribuições. Excelente, muito obrigado. Senhor Gilberto, quem eram os diretores executivos da empresa Odebrecht que mantinham relações mais diretas com o ex-presidente dentro dessa agenda? Bom, fundamentalmente quem tinha contatos com o presidente Lula era sobretudo o senhor Emílio Odebrecht, e havia o senhor Alexandrino Alencar, que fazia uma espécie de ponte. Toda vez que o doutor Emílio queria falar com o presidente, quem vinha falar comigo para apresentar a demanda da audiência era o senhor Alexandrino Alencar. Muito raramente o senhor Marcelo Odebrecht, pelo menos no tempo em que eu estava nos 8 anos que eu estive lá. O que eu me lembro são esses 3 pessoas desta empresa que tinham contato com o presidente. Alguma vez o senhor Marcelo Odebrecht manteve reuniões da agenda com o senhor ex-presidente isoladamente, sozinho, apenas ele? Olha, eu não me recordo. Provavelmente não. Provavelmente, eu não tenho certeza, porque lá se vão muitos anos. Mas o que eu me lembro que a uma certa frequência, uma certa regularidade, era quem fazia o contato da empresa no tempo da presidência era o senhor Emílio Odebrecht. Ok. Muito obrigado, senhor Gilberto. Sem mais perguntas. Pela defesa de Alexandrino Alencar. Senhor Gilberto, aproveitando as perguntas que já foram feitas ao senhor, eu gostaria de saber se o senhor se recorda em quantas vezes o senhor Alexandrino de Alencar fez contato com o senhor para agendar essas reuniões nesse período que o senhor ficou como chefe da presidência. Olha, é muito difícil para mim quantificar. Eu não tomei o cuidado de fazer um levantamento, mas foram diversas vezes. Eu não quero
por não faltar com a verdade, eu não quero quantificar porque eu não contei às vezes, mas eu diria que havia uma certa regularidade nesses contatos, porque como o Emílio participava do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social em alguns momentos, e como o doutor Emílio trazia pautas, sobretudo pautas sobre a questão econômica do Brasil, a questão da presença do Brasil na África, na América Latina, era uma pauta política muito ampla, então havia uma certa regularidade, digamos, da presença dele, assim como dos empresários grandes do Brasil, quase todos, porque o presidente Lula tinha muito interesse nessa discussão econômica do país. Então, você me perdoa, mas eu não sei te dizer quantas vezes, só posso dizer que havia uma certa regularidade. Perfeito. E como eram esses contatos? Era por telefone esses agendamentos ou era presencialmente também? Não, na maioria das vezes, o Alexandrino ligava para a Rosalina, que era minha secretária, agendava uma conversa comigo, me trazia uma pauta que eu levava ao presidente e aí era marcada então as conversas com o senhor Emílio. Então foram muitas vezes que o Alexandrino vinha ao meu gabinete e a partir daí então se desdobravam as reuniões com o presidente. Perfeito, satisfeito. Outros defensores têm questões? Ministério Público. Eu tenho, excelência. Senhor Gilberto, bom dia. Só um minutinho. A defesa... A Brasília tem perguntas? Tem perguntas. Tá. Então pode fazê-las. Senhor ex-ministro Gilberto Carvalho, bom dia. Bom dia, doutor. O senhor explicou que foi chefe de gabinete do ex-presidente Lula. Durante esse período, o senhor tinha contato direto e frequente com ele, correto? Sim. Ok. Alguma vez, durante o ano de 2010, o ex-presidente Lula fez referência a algum sítio de Atibaia ou qualquer reforma realizada nessa propriedade? Não, eu falo olhando para o senhor ou para o juiz, doutor? Tanto faz, pode olhar para ele, não tem problema. Tá bom. Não. Durante os 8 anos que eu trabalhei lá, eu não tive nenhuma referência, nenhuma informação, até porque, pela história que depois o próprio presidente Lula me contou, ele só soube dessa história dessa chácara no dia 15 de janeiro de 2011. Então, durante o período, jamais eu não tinha nenhum conhecimento dessa história dessa chácara. Correto. O senhor sabe se a família do ex-presidente Lula mantém alguma relação de amizade com a família Bittar? De Jacó Bittar, Fernando Bittar? Essa é uma longa história, porque o Jacó foi fundador do PT junto com o Lula. Havia um triunvirato no começo da fundação do partido, que era o Lula, o Jacó e o Olívio Dutra. Esses três se tornaram quase como irmãos. Então, a ligação do Lula com o Jacó era uma ligação muito fraterna, e os meninos, eu sou testemunha disso, né, pela minha proximidade com a família, cresceram juntos. E não havia praticamente visita que a família do presidente Lula fazia a Brasília em que não vinha junto alguém da família Bittar, ou o Fernando ou o Calil, às vezes os dois, quando eram festas maiores aqui. Então era uma proximidade enorme, era uma intimidade realmente de amigos. O senhor já respondeu a minha próxima pergunta, que seria se há uma relação de amizade muito próxima. O senhor foi alguma vez ao sítio de Atibaia, em alguma festa lá realizada? Eu fui numa festa junina. Eu me lembro que me ligaram para essa festa, não sei se foi o Fernando ou a esposa dele, porque eu tinha uma tradição de ser o rezador do terço da festa junina aqui em Brasília. E eles queriam fazer uma homenagem para a dona Marisa e reproduziram a festa lá. E o Fernando me ligou para que eu fosse lá. Então eu fui, cheguei à tarde, participei da festa junina, da reza depois da festa, e no dia seguinte vim embora. Em que ano isso ocorreu? Eu não lembro agora, doutor, se foi em 2011, 12, 13, aí eu já não sei te dizer. Então o senhor foi realmente convidado pelo senhor Fernando Bittar? Sim. Tá certo. O senhor sabe se o senhor Fernando é o proprietário desse sítio? Olha, quando eu fui lá, estava lá o Fernando, estava o Jonas Suassuna, estava a família do presidente Lula, estavam outros amigos, e daquilo que eu sei, daquilo que me foi relatado pelo próprio presidente Lula, na manhã seguinte,
Porque depois da festa, a gente foi dormir e de manhã o presidente Lula me fez circular com ele para mostrar para mim como é que era aquela chácara e tal. E ele me relatou naquele momento que no dia 15 de janeiro ele estava no Guarujá de férias, a Marisa chamou a ele dizendo que havia uma surpresa para ele, que era o Fernando oferecendo uma chácara para eles usarem, como quisessem. Aí ele, depois de mostrar, falou: eu estou com uma dúvida, porque a Marisa gosta muito daqui, e o Fernando está até disposto a vender para a gente, mas eu não sei se é o caso, porque essa chácara é muito longe, eu preferi alguma coisa mais perto lá da Billings, onde eles têm uma pequena chácara lá, Los Fubanos, que a gente foi muito lá, eu fui muitas vezes. Ele falou: não sei se vai dar certo e tal. Foi uma coisa nessa linha. Então, para mim, a chácara era do Fernando, que ofereceu para eles. Até porque, doutor, devo te falar me permite me estender um pouco. A gente tinha um certo desespero no governo, que foi acabando o governo, e o presidente Lula, por obrigação de lei, tinha que arrumar um lugar para onde fosse levado o acervo presidencial. A lei determinava que todo o acervo, Lula recebia quase 8.000 cartas por mês. Era uma riqueza, inclusive cultural, do país enorme, e presente de estrutura artesanal de todo o país, do mundo. E a gente falava com ele: vamos fazer que nem o Fernando Henrique fez, faz um jantar com empresários no Alvorada, arrecada um dinheiro para fazer um instituto, porque o instituto é público, como é o Instituto Fernando Henrique. Mas ele, de maneira quase, eu diria, irresponsável, dizia: não, eu não vou me preocupar com isso, só depois da... E a mesma coisa tinha a Marisa, a preocupação com as coisas deles, que não tinha para onde levar, né? Então, de tudo que eu sei, eles acabaram falando com o Fernando, e o Fernando emprestou aquela chácara para que eles usassem. O Fernando, como eu disse, é da intimidade deles. O pai deles, o Jacó, ficou no Alvorada há muito tempo, quando o Alzheimer foi atacando muito fortemente, ele estava doente. Lula trouxe o Jacó para ficar aqui no Alvorada há um tempo. Então era uma intimidade que permitia isso, né? Então, do que eu sei é isso, mas eu não tinha outra informação. Correto. São essas as perguntas, Excelência. Obrigado. Outros defensores têm alegações? Ministério Público. Senhor Gilberto, tudo bem? Tudo bem, doutor. Depois dessa ocasião, você já teve mais uma vez no sítio? Você esteve mais uma vez no sítio? Não, a única vez que eu estive foi a convite do Fernando nessa festa junina. Ok. Senhor Gilberto, o senhor conhece o ex-assessor do presidente, o senhor Rogério Aurélio Pimentel? Conheço, trabalhamos juntos 8 anos. Quais eram as funções do senhor Rogério Aurélio Pimentel? O Aurélio cuidava um pouco das coisas da família. Ele acompanhava lá no Alvorada as questões ligadas às necessidades da família, a Dona Marisa em particular. Ele era uma espécie de faz-tudo para a Dona Marisa e também ao presidente Lula quando havia necessidade. Por exemplo, quando era para os meninos irem para Brasília, ou algum problema que ocorria na casa lá em São Paulo, o Aurélio, junto com outro companheiro, que era o Freud, faziam parte desse cuidado da família em Brasília e também em São Paulo. Ok. O senhor tem ciência que em outubro de 2010 ele estava coordenando uma reforma no sítio de Atibaia? Doutor, como eu já acabei de responder, não tinha ciência. Nunca foi comentado comigo, por parte do Aurélio, ou de qualquer pessoa, essa história de chácara. Eu vinha saber depois disso. Ok. Sem mais perguntas, Excelência? O assistente de acusação tem perguntas? Certo. O juízo não tem questões a serem colocadas, então vou declarar encerrado o depoimento do senhor Gilberto Carvalho.